Nos tempos bíblicos, a contagem do tempo era feita como nos dias atuais? Qual a simbologia das idades estratosféricas de certos personagens como Matusalém, Enoque e Noé? Só para a gente entender, 7 dias lá simbólicos no livro de Gênesis. Quantos dias tem a nossa semana? 7. 365 dias. Quanto tempo tem um calendário solar lá no livro de Enoque? 365. Então, assim, a contagem dos dias, apesar de que a gente encontra, segundo a teoria da professora Lior Rachel, lá da Universidade Hebraica de Jerusalém, de que a mudança para a interpretação do calendário judaico se dá por volta do ano 167 a.C., se torna um calendário lunar, a gente vai encontrar essa diferencinha nos dias atuais. Segundo essa estudiosa, é uma mudança que acontece. Então, a contagem dos dias era como os nossos? Sim. O ano tinha o mesmo tanto de dias que os nossos? Sim. Mas a idade dos personagens era 700, 800 anos, 900? Não. Não era não é a literalidade. A gente tem que procurar o espírito por detrás da letra. Então, a gente pode tirar várias questões. Questão número 1. Esses que estão colocados como sendo aqueles mais importantes, por exemplo, Og Melech Rabasham, Matusalém, eram reis. Como reis de grandes impérios? Não, eram cidades-estados, eram A tribos. pessoa que ele falou antes de Noé é Abimeleque, tá? Para quem está lendo em português. Abimelech é Abimeleque. Esses eram reis assim de tribos, né? Era o líder de uma tribo, é como se fosse um rei. Líder tribal. Líder tribal. E esses aí podiam fazer aniversário mais vezes por ano. Quantas? Uma vez por mês. Por quê? Porque assim você recebia presentes. Então, se você dividir em 12 meses, então pega uma idade de 10, 700 anos, divide por 12. Então, você vai encontrar um número que se aproxima uma vida, uma longevidade normal. Essa é uma interpretação. Outra interpretação que a gente encontra na Kabbalah é que essas idades, esses números, como o Elahá já explicou, eu já expliquei algumas vezes, a gente não encontra o algarismo indo-arábico no hebraico, ou seja, o 1, o 2. Como eu escrevo 1, Aleph? Como eu escrevo 2, Beit? Como eu escrevo 3, Gimel? São letras em hebraico. E como eu escrevo Av, por exemplo? Aleph, Beit. Então, 1, 2. Então, quando você lê lá 700 e tanto, aquilo é o acrônimo. São as letras de outras referências do texto bíblico que vão trazer características espirituais daquele personagem. Então, não é a literalidade. Acho que eu coloquei duas opiniões. Tem mais uma aí. Vou botar uma terceira. Inclusive, eu cheguei a pegar o de Abraão, que diz que ele tinha 100 anos, Mear. Mear, quando o seu filho nasceu. Eu peguei e fui fazer as contas, dá 45. Não é um número impensado para você ter um filho, né? Considerado que é uma pessoa de idade para ter um filho naquela época. Mas tem uma terceira, aquela dos arquétipos que reencarnam durante um período. O que acontece? Entende-se, não vamos tomar isso como literal, mas uma hipótese é que havia um grupo de espíritos que vinham no arquétipo de Adão. Então, eles tinham um perfil de comportamento como Adão. Eles teriam esse perfil. E Adão viveu 930 anos. Então, durante 930 anos, aquela linhagem de espíritos esteve encarnando na Terra. Adão não como pessoa, mas como uma coletividade de espíritos, que tinham aquele perfil. Noé, que era um outro perfil de espírito, vai viver outra quantidade de séculos aí. Então, cada um deles... As gerações, né? Tem essas características. Isso é uma outra interpretação, assim, até bastante interessante. Interessante, sim, com certeza.